Oigan todos, trago un mensaje del profesor. Sé que llevo un buzo diferente, pero es que intentaron pedir este video y por eso tuvimos que activar un nuevo plan. Escúchenme con atención. Dejen su like en este video y suscriban a este canal, así nadie saldrá herido. Sean bienvenidos al análisis de La Casa de Papel. Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¡Quieto, no te muevas o te reviento! ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? ¿Mamá? Estoy pensando en irme de viaje. Meu irmão, que calor do caralho. La Casa de Papel é a nova série criminal da Netflix que na verdade estreou no final de 2017 e é produzida pelo canal espanhol Antena 3. Originalmente a série foi produzida em 15 episódios de uma primeira temporada com 15 episódios de mais ou menos 1h10, só que para distribuir internacionalmente, a Netflix preferiu trabalhar os primeiros 9 episódios em 13 capítulos, que configuram a primeira parte da primeira temporada, e a segunda parte são os 6 capítulos finais que estreiam no dia 6 de abril aqui no Brasil. Meu irmão, que calor do caralho. O engraçado é que a série vem ganhando bastante notoriedade aqui no Brasil, tá fazendo bastante sucesso e é uma coisa que tem passado de boca em boca. As pessoas que estão assistindo vão falando da série, ela vai ganhando repercussão e mais gente vai assistindo, porque a Netflix decidiu não fazer uma campanha internacional de divulgação dessa série, diferente do que aconteceu com outras séries, até produções originais, como Santa Clarita Diet ou Bright, que a gente teve aqui no Brasil, versões, até Stranger Things, né, que a gente teve, sei lá, vídeo com a Xuxa, vídeo com a Palmeirinha, vídeo com o Evaristo Costa. Essa série especificamente a Netflix decidiu não fazer um marketing muito grande internacionalmente, porque ela não sabia muito bem como ia ser aceito. Então em países que falam espanhol, na própria Espanha, é claro, a série vem fazendo bastante sucesso, na Itália também, nos países latinos, e o Brasil vem se destacando como um grande consumidor de basicamente tudo que a Netflix produz, né? Então a história da série ela é bem interessante, apesar de não ser nada original. Ela fala sobre um grande roubo na Casa da Moeda da Espanha. Esse roubo é fictício, ele não aconteceu de verdade. Na Espanha tem um aviso antes de todos os episódios dizendo que é um cenário imaginário, que nada disso aconteceu, que qualquer semelhança é mera coincidência, mas internacionalmente não tem essa mesma mensagem sendo exibida antes dos episódios. Até porque lá na Espanha teve uma repercussão um pouco negativa por parte dos órgãos que são mostrados, né, na série. A própria Casa Nacional de Moneda e Timbre, ela não gostou do modo como foi retratado, ela diz que isso não acrescenta nada para nossa visão, isso não é uma coisa positiva, então teve uma repercussão um pouco negativa por parte da Casa da Moeda. A série também tentou se aproximar do Banco Central da Espanha para fazer um roubo ao Banco Central, em vez de ser um roubo à Casa da Moeda, fazer um roubo ao Banco Central, mas eles também não quiseram nenhum envolvimento, então eles acabaram usando mesmo, vamos usar a Casa da Moeda e um cenário fictício, e tudo isso vai ser utilizado dessa forma, sem nenhuma ligação com esses órgãos necessariamente. A parte de fora do prédio foi utilizado o Centro de Instituto Científica Forense da Espanha, e a parte de dentro foi montada dentro de um galpão qualquer. Mas vamos lá, qual que é a história da série? Por que você deve assistir ou não essa série? Ela é uma série criminal, só que a gente tá focado no lado mais dos bandidos do que da polícia. É claro que o tema principal é o assalto, né? É como eles vão conseguir obter o dinheiro lá dentro da Casa da Moeda e sair de lá com o dinheiro, mas a gente também circunda outras histórias. Então a gente tem a história da Raquel Murillo, que é a investigadora responsável pela negociação com os sequestradores, com os assaltantes, e o lado do professor, que é o cara que arquitetou todo esse grande assalto durante décadas da vida dele. Então o que esse cara fez? Ele pensou em um meio de como ele iria conseguir, em um único crime, em uma única vez em que ele ia precisar se envolver com essa questão criminal, conseguir o dinheiro para ele nunca mais precisar trabalhar na vida, nem ele, nem os netos, nem os bisnetos dele. A intenção é invadir a Casa da Moeda junto com um grupo de sequestradores, todos bem preparados, bem armados e sabendo exatamente qual vai ser cada passo da polícia, e eles ficarem lá durante pelo menos 10 dias produzindo 2.400 milhões de euros para eles dividirem entre eles, e aí cada um faz o que quiser. É até difícil você imaginar 2.400 milhões de euros, que é basicamente dinheiro infinito, mas se tratando desse grupo é
exatamente isso que ele quer convencer esse grupo através do dinheiro. Então ele junta um grupo de pessoas, cada um especialista em alguma coisa, eles recebem codinomes de cidades e eles vão lá para a Casa da Moeda com a intenção de realizar um grande assalto, um sequestro com as pessoas que estão lá dentro, utilizar elas como peões, né, do assalto. Cada um vai ser utilizado em um momento específico, cada um tá lá por uma determinada razão, e eles estudaram até mesmo quais iam ser os reféns que eles iam manter lá dentro, e assim eles iam poder arquitetar todo o plano deles de produção de dinheiro e de fuga. Cara, o legal dessa série é que ela tem muito disso, que existem várias outras séries criminais, filmes de grandes assaltos, até mesmo anime, como acontece, por exemplo, em Death Note. Elas te deixam em um momento em que você acha que tudo tá perdido, em que não tem como eles saírem dessa situação, e eles tiram uma carta da manga que fala, nossa, isso muda tudo o que estava acontecendo. Algumas das situações, elas são realmente inteligentes, elas te fazem, nossa, esse cara pensou em tudo, esse cara pensou desse jeito, ele realmente previu que isso ia acontecer. Agora outras parecem um pouco brincar com a inteligência do espectador. São aquelas soluções tiradas da cartola em que você fica, não tinha muito bem como ele prevê que isso ia acontecer, porque parece até mesmo que foi uma falha e ele previu que essa falha ia acontecer dessa maneira, que ia ser exatamente conveniente para o plano dele. Então algumas das coisas que acontecem na série, sim, são bem pensadas, são bem planejadas, elas acontecem e você fala, realmente, é um cara que passou 10 anos planejando isso, um grupo que passou 5 meses só arquitetando esse sequestro, esse assalto, deve estar preparado para esse tipo de situação. Mas outras são simplesmente um acaso que acabou acontecendo ali e que acabou sendo conveniente para o plano do professor e para o plano dos assaltantes. Uma coisa que muita gente também vem reclamando na série é que ela tem um ritmo mais lento, enquanto outras pessoas falam que ela tem um ritmo muito frenético. Eu consegui sentir, particularmente, esses dois extremos em todos os episódios. Eu achei, na verdade, a maioria dos episódios, porque a Netflix até retrabalhou esses episódios, eles eram originalmente com 1h10, então ela trabalhou para eles ficarem mais ou menos entre 35 até 40, 50 minutos. Os episódios variam mais ou menos desse tamanho. Então ela reeditou os episódios, trabalhou de um jeito para dar mais dinamismo. É bem capaz que os episódios originais talvez fossem um pouco mais monótonos mesmo, mas eu acho que o que a gente está recebendo aqui no Brasil já é um material um pouco mais trabalhado e com um pouco mais de qualidade nesse sentido. O ritmo dos episódios me lembrou um pouco os capítulos da segunda, da terceira temporada de The Walking Dead, em que a gente tinha bastante do desenvolvimento do drama entre os personagens durante os capítulos, e mais ou menos nos 10 minutos finais a gente tinha uma ação um pouco mais frenética, que aí trazia os zumbis, aí te botava numa situação, num cliffhanger pro próximo episódio. Então eu senti que essa edição da Netflix internacional foi bem mais voltada nesse estilo, então ela desenvolve os personagens, aliás, como ela terminou num gancho, o último episódio, então ela começa frenética, ela vai ficando mais calma, mais tranquila, os personagens começam a se desenvolver, entra mais a parte do drama, entra mais a parte do, nossa, como é que ele pensou nisso, como é que isso vai acontecer, opa, aqui começa a acontecer alguma coisa que leva para uma ação frenética, e nos 10 minutos finais te deixa bastante apreensivo, e aí a gente vai pro final do capítulo, que deixa aquele gancho pro próximo capítulo, e aí de novo se repete a mesma estrutura. Talvez o público espanhol esteja mais acostumado com esse ritmo mais lento de desenvolvimento, mas ainda assim, realmente dá pra sentir que para um público que não consome esse tipo de material, ele seja lento, ele seja cansativo, e o público não quer mais assistir. Então talvez você se canse nos primeiros episódios da série e decida não continuar, o que eu acho que é um erro, porque o primeiro episódio não me agradou, apesar de ser um episódio excelente pra série, porque ele mostra tudo o que vai acontecer, ele mostra o planejamento dos personagens, e ele já termina com a invasão deles na casa. Então uma coisa que você pode ficar frustrado durante o episódio todo é que tipo, putz, eles vão planejar, ele fala que eles vão ficar 5 meses estudando esse assalto, então a série vai ter 13 episódios na primeira temporada, com 13 episódios, a primeira parte, nossa, eles devem entrar na casa mais ou menos na metade, as coisas vão se desenvolver, e não, no primeiro episódio eles já estão dentro da casa, eles já começam a colocar o plano em ação, e você já começa a ver como as ideias do professor vão interagindo ali, vão fazendo sentido dentro do que ele planejou. Mas é claro que a gente tem personagens muito diferentes, e propositalmente, né? O que chega a ser até
até também uma questão de você avaliar, putz, será que esse cara, ele é tão inteligente, por que ele ia colocar personagens dessa maneira, dentro dessa situação, sobre uma situação de estresse, sobre um momento em que eles iam estar passando por uma grande pressão, será que ele não planejou isso? Ele sempre planeja cada movimento, e aí resta a gente saber qual vai ser o desfecho da história, qual vai ser essa conclusão, até pra, não sei como termina a primeira temporada, se eles planejaram uma segunda temporada, mas qual que é a ideia do professor por trás de todo o plano, porque em alguns momentos você chega até a questionar, será que a ideia dele é mesmo sair com todo esse dinheiro e dividir entre todos os personagens? Será que ele já imaginou que algum personagem ia fazer isso, outro ia fazer aquilo, e no final ele ia acabar ficando com mais dinheiro? Ou no final a ideia não é só esse assalto, tem outra coisa por trás? O que será que ele tá planejando? Então é muito gostoso você ir assistindo isso e tentando descobrir as nuances, tanto do professor, tanto como de cada personagem. Na verdade, a gente fala muito do professor porque ele tá muito em foco dentro de todos os episódios, dentro de tudo que acontece. Afinal de contas, foi ele que arquitetou tudo que tá acontecendo ali. Mas a protagonista da série é a Tóquio. É a personagem que é apresentada logo no começo, ela é a narradora dos episódios, então tem uma narração em off no começo, no final dos episódios, às vezes em alguns momentos dos episódios entra a voz dela também narrando o que aconteceu, o que leva a gente já a imaginar que ela sobreviveu a tudo que tá acontecendo, ela que tá contando essa história. Então ela é a nossa protagonista, apesar de não ser aquela protagonista que tá sempre em foco, o que é muito legal, até porque em alguns momentos ela chega a ser uma personagem irritante. Ela é a personagem principal, mas não quer dizer que ela é a personagem mais interessante ali dentro. E foi bem legal porque eles trabalharam com muitos personagens interessantes. Então ali a gente tem a Tóquio, que é basicamente uma especialista em armas, uma porra louca que seria, tipo, quando você precisa de um trabalho a ser feito, você chama a Tóquio pra ir lá concluir esse trabalho. A gente tem o Helsinki e o Oslo, que são primos, então eles são basicamente a força bruta dentro da equipe. A gente tem o Moscou, que é um cara que consegue trabalhar com ferragens, que ele abre túneis, ele quebra paredes, ele quebra pisos, então é um cara meio da força bruta, mas com um pouco de técnica ali, e ele leva o filho dele, o Denver, que é basicamente também um cachorro de briga, um cara que também quando você precisa de uma ação, ele vai lá e finaliza. A gente tem a Nairobi, que é responsável por manter as prensas na ativa, e o Ryu, que é o hacker do grupo ali. Além, é claro, do Berlim, que é um dos personagens mais interessantes ali dentro. Ele é colocado como líder da equipe dentro do assalto, dentro da Casa da Moeda, mas ele atende às ordens do professor. Então é ele que faz essa ponte da comunicação entre o professor e os outros sequestradores, os outros assaltantes. Mas quem negocia com a Raquel é o professor, porque isso é planejado de uma maneira que quando você vê acontecendo, você fica, caralho, como é que os caras pensaram nisso e tal? E aí tem essa negociação e a gente entra também na parte da vida da inspetora, da Raquel Murillo. E ela tá passando por um problema na vida dela, ela tá passando por um momento de dificuldade, ela saiu de um relacionamento traumático, em que apesar dela ser uma mulher forte, apesar dela ser uma inspetora, apesar dela fazer parte da polícia, ela apanhava do marido, que também era policial. Então quando ela presta queixa dele já um tempo depois do que o relacionamento acabou, então fica aquela impressão de que ela simplesmente está tentando atacar um outro cara. A filha dela está passando por problemas por causa do divórcio dos pais, então ela não sabe se quer ficar com a mãe, se quer ficar com o pai, e a mãe dela também está sofrendo com algum problema mental, que a gente consegue ver isso, é deixado em algumas pistas no episódio, umas pistas meio escancaradas, mas a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada com a mãe dela. Todos esses problemas, todas essas coisas que vão acontecendo, vão acrescentando mais camadas a todos os personagens. A gente não tem nenhum personagem raso ali. Por mais que um ou outro demore mais pra ser desenvolvido e você fique, esse personagem aí tá só preenchendo a cota do grupo, esse aí só tá aparecendo pra ser o chato que vai ficar enchendo o saco durante toda a série. Mas não, cada um ali tem uma função, eles são desenvolvidos em algum momento e você consegue entender as motivações de cada um ali, inclusive dos reféns que estão ali dentro. É claro que eles não têm motivações para estar ali participando desse momento, para estar participando desse assalto, mas você entende qual é a função deles ali dentro, que o professor já planejou que ia acontecer para cada um ali, e como eles vão se comportar diante dessa situação. Então a gente tem o Arturo, que é o diretor ali, o chefe da Casa da Moeda, como ele reage diante das situações, como é a personalidade desse personagem, que ele sempre tá colocando os outros para fazer o que ele diz que é uma ideia dele, o que ele diz que ele tomou a responsabilidade nessa situação, mas ele acaba colocando os outros em perigo em prol do que
que ele quer pra ele, do que ele quer se beneficiar. A Mônica Gastambide, que também é uma personagem muito interessante dentro da história, porque ela tem uma evolução muito grande. Todos os personagens evoluem muito. Alguns personagens realmente continuam mais rasos, continuam mais lineares dentro da trama, então eles não evoluem tanto. A própria Nairobi, que é uma personagem que eu gosto bastante, mas ela não tem uma evolução muito grande dentro do arco que a gente viu até o momento, pelo menos nessa primeira parte da história. Agora, outros personagens passam por transformações gigantescas dentro da série. Você vê eles de um jeito e eles terminam a primeira parte dessa primeira temporada completamente diferentes, completamente mudados, e a sua percepção desses personagens também muda bastante. Y las cosas se iban a joder tanto que nos íbamos a quedar muy cerca de perder la partida. Ladrona. Asesina. Então eu acho que agora é uma hora da gente começar a falar de spoilers. Não vão ser tantos também, porque a minha ideia não é estragar a experiência de ninguém, mas é pra quem já assistiu a série, já sabe como ela funciona, quer entender um pouco mais das coisas que estão acontecendo em alguns episódios que podem ter ficado um pouco confusas, ou simplesmente quer saber a minha versão dos fatos, o que eu achei do que eu vi. E bom, eu acho que uma coisa que incomoda, pode ter incomodado muita gente, é o professor, porque ele planejou tanto tudo que acontecia, tão convenientemente as coisas aconteciam do modo como ele tinha planejado, e diversas coisas fugiram muito do controle dele, de um jeito em que simplesmente você vai ficando puto com ele, porque ele parece genial em uns momentos e completamente burro em outros. É claro que isso pode ter muito a ver da personalidade dele, porque ele é um cara recluso, então chega a hora de sair, chega a hora de botar a cara dele no momento em que precisa, no plano dele, ele vai falhar, porque ele planejou exatamente tudo para cada um dos personagens que estão lá dentro, mas outras coisas eram, assim, mais simples. Você imagina que qualquer ladrão que vai tentar despistar a polícia, ao entrar num carro de polícia, vai usar uma luva, não vai deixar impressão digital dentro do carro da polícia. Ele se preocupou em limpar impressões digitais do carro dele, em fazer diversos planos em que não deixava nenhuma pista. E uma coisa que era tão óbvia, e que por mais que seja, nossa, ele estava no calor do momento, era uma coisa que ele tinha que se livrar naquela hora, dava pra ele ter pensado nisso, porque é uma das primeiras coisas que você vai pensar. Se você tá justamente indo atrás de algo pra tentar se livrar de uma prova, você não vai pra isso produzindo outra prova, deixando outra prova contra você. E ainda mais o professor, que é um cara que tinha planejado tudo. Não parece que era algo planejado deixar aquela pista. Diferente do que acontece no último episódio da primeira parte, no 13º episódio, quando os policiais são levados para a chácara onde eles estavam planejando o assalto. Ali sim tem uma risadinha do professor no final, um momento ali em que você fica, putz, não é possível que eles descobriram tudo, não é possível que ele ia deixar tudo aquilo montado para os policiais chegarem. É claro que o cara já deveria ter pensado nisso. Se ele ia se livrar daquele lugar, ele ia se livrar de tudo, completamente. Ele não ia simplesmente planejar e deixar os planos colados na parede. Então provavelmente aquilo ali é um plano diferente que ele deixou, um plano que a polícia vai achar que pegou ele e que vai levar para um caminho completamente oposto do que eles acham que é o certo. Inclusive o banquete ali no final. É bem provável que ele tenha implantado algumas outras digitais ali, deixado algumas provas propositais para despistar a polícia, e também tem um momento interessante ali no final em que eles falam que não é só sobre o dinheiro. Ele canta uma história de revolução, de revolucionários, então talvez o que ele esteja querendo com esse assalto, além do dinheiro, ou o dinheiro para isso, é ser um ato simbólico, um ato de ação contra o governo, de ação contra o dinheiro, de ação contra as instituições que estão ali voltadas para tudo que está acontecendo. Porque, querendo ou não, ele tem a atenção do mundo. Até por isso que ele deixou a embaixadora, a filha do embaixador do Reino Unido, presa ali dentro, junto com os outros reféns. Então, ele tá com os holofotes voltados para ele. E o que ele quer é a população do lado dele. Com a população do lado dele, ele já pode começar a manipular essa população de alguma maneira. Então, o que deixa entender nesse último episódio, dessa primeira parte, é que ele tem uma ideia maior do que simplesmente fazer um assalto. Simplesmente fazer um assalto de 2.400 milhões de euros. Então, o que eu entendi é que ele realmente quer fazer algo a mais. Ele quer, talvez, se tornar um mártir, se tornar um símbolo, se tornar um ícone de uma luta por algo maior do que simplesmente um assalto. E é o que ele consegue fazer durante muita parte da série, é conseguir a atenção do público, porque ele realmente planejou as coisas de modo a jogar a mídia contra as instituições, contra a polícia,
polícia, contra os órgãos de investigação, e a população vai ficando do lado dos sequestradores. Assim, nossa, os sequestradores ofereceram a chance de soltar 8 pessoas, ou a filha do embaixador, e a polícia falou, não, pode soltar a filha do embaixador. Ah, houve uma explosão lá dentro, houve diversas situações, então a população vai se afeiçoando, vai rolando uma síndrome de Estocolmo ali, do mesmo jeito que acontece a síndrome de Estocolmo lá dentro da Casa da Moeda, né, com diversos personagens. E a gente consegue ver algumas relações ali dentro também, que é o que chega a dar raiva, que é o que você fala, não é possível que ele não imaginou uma situação dessa. Não é possível que o professor não imaginou que um dos reféns ia querer dar uma de herói. E a gente tem ali no caso o Arturo, que é aquele herói covarde, é o que eu já falei. Ele é um personagem que ele tem as motivações dele, ele tem aquelas ideias mirabolantes do Don Arturito, mas na hora de executar, ele joga pra cima de outros personagens. Ele pede que outros sejam corajosos, ele joga, nossa, a vida de 67 pessoas tá nas suas mãos. Vamos fazer isso acontecer aí, hein, meu camarada? Mas na hora de sujar a mão, ele não quer. Então é um personagem que ele foi desenvolvido dessa maneira, ele dá raiva no espectador, mas essa é a intenção dele. Ele foi trabalhado dessa maneira para ser esse personagem, então ele é muito bem executado. Ele é um excelente ator, é um dos atores famosos da Espanha, né? Tem alguns atores ali que já são consagrados, já são bem conhecidos do público espanhol. O ator que faz o Arturo é um deles. Mas aí você fica questionando, os próprios sequestradores ali, na hora que o Arturo começa a dar problema 1, 2 vezes, eles já iam ter se livrado dele. Não necessariamente matando, como é o que o Berlim manda o Denver fazer no caso da Mônica, mas eles têm cofre pra caramba ali, gente. Tem salas, eles podem deixar personagens isolados, eles podem deixar eles amarrados. Tem aquela ideia do que o professor fala de tentar deixar os reféns do lado deles também, meio que na boa lábia, né? Tentando convencer eles de que eles são, a gente não vai agredir vocês, a gente não vai matar vocês, mas várias dessas situações acabam fugindo das situações das mãos dos sequestradores, e a gente vê que, podia ser um pouco diferente. Eles deram muita margem pro azar ali, né? Então, em diversos momentos as coisas acontecem, você fala, isso nunca aconteceria dessa maneira, ainda mais com todo esse planejamento, mas é sério, né? O artifício tá aí pra beneficiar o roteiro, pra beneficiar a história, e é pra, de algum modo, ela andar e fazer tudo se tornar tão divertido como essa série realmente vem sendo. Não se esqueçam de acompanhar a Legião dos Heróis nas redes sociais e também me acompanhar nas minhas redes sociais, por que não? É isso, legionários, e que a força esteja com vocês.